Quero convidar vocês para assistir uma propaganda. A empresa não está me pagando nada para fazer essa propaganda, mas eu achei bastante interessante. Vamos apagar as luzes aí, liberar o áudio e o vídeo de algo que aconteceu em São Paulo. Isso é um fato real acontecido na cidade de São Paulo. Escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo e a vida fica assim, uma Brastemp. É isso aí. Você já sorriu para a pessoa ao lado hoje? Muito bem. Sabe qual é a pior mudança? A pior mudança é aquela que não termina. Você imagine, você mudar de uma casa para outra e você deixar alguns móveis na antiga casa. Ou roupas, e aí você acorda um dia e diz assim, tá frio, eu preciso da blusa, aí a sua esposa diz assim, a blusa está lá na outra casa, assim, e agora, como é que eu vou fazer? Não é? Você convida alguém para comer na sua casa e fala assim, eu tenho uma panela especial para fazer essa comida, cadê a panela? Onde está? Na outra casa. A pior mudança é aquela que não termina. Se alguém aqui já experimentou mudar de casa, eu quero te lembrar que eu sou um profeta. E eu sei qual foi a última coisa que você fez. Você passou em revista cômodo por cômodo para ver se não tinha ficado nada para trás. Ou não é verdade? Você vai sair da casa, o caminhão está pronto, tudo certo, vamos embora. Só um minutinho. Aí o que você faz? Você pega a chave, vai lá, abre o quarto, abre gavetas, abre tudo para ver se não esqueceu nada. Nada não pode ter ficado para trás. Interessante esse texto de Gálatas, porque esse texto de Gálatas fala da mudança na vida do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ensina para nós algumas características de uma pessoa que encara uma mudança espiritual. Assim como uma mudança física tem certos sintomas muito evidentes, características muito próprias dessas mudanças que são físicas, assim também acontece na nossa mudança espiritual. Quando nós sofremos a mudança espiritual, algumas coisas bem claras se evidenciam na nossa vida. Deixa o texto aí aberto, vamos caminhar com o apóstolo Paulo, no testemunho que ele dá, da mudança que aconteceu na vida dele. Olha o versículo 10. Primeira característica, está aí no versículo 10 de Gálatas 1, diz o seguinte, o apóstolo Paulo conta para nós que uma mudança espiritual é aquela em que você passa a mudar o paradigma de a sua vida sobre quem você deseja agradar. É isso mesmo, versículo 10 diz assim, na mudança que aconteceu na vida dele, ele deixou de procurar agradar a homens e passou a procurar na sua agenda que ele agradasse a Deus. Então, quando alguém sofre uma mudança espiritual, uma transformação espiritual, a primeira característica dessa mudança é que ele deixa de se preocupar com os outros, de agradar outra pessoa e passa a procurar agradar em primeiro lugar a Deus. Sabe por quê? Porque quem procura viver agradando apenas a homens, se frustra. Porque as pessoas, por mais que vocês invistam nos seus relacionamentos, por mais que você faça pelas pessoas, elas nunca terão bastante de você
por mais que você se dê nos relacionamentos. Elas sempre vão exigir alguma coisa a mais, alguma coisinha a mais. Isso gera no coração das pessoas frustração. Porque se você viver procurando agradar o outro nunca vai se agradar completamente de você, e você vai viver frustrado. E aí o apóstolo Paulo disse que a primeira característica da mudança na vida dele foi que ele percebeu isso, e ele disse, olha o versículo 10, eu não procuro o favor dos homens, eu não procuro agradar a homens. Observe que ele repete procuro 2 vezes. Eu não procuro, não é meu interesse, não consta mais na minha agenda. Eu quero viver para agradar a Deus. E quando você vive para agradar a Deus, você se torna uma pessoa tão simpática e tão agradável, que você consegue agradar até as pessoas. Quando você tenta agradar as pessoas, e elas são o foco da sua atenção, você desagrada a Deus. Porque você negocia valores. Mas quando você procura agradar a Deus, e vive de tal maneira na presença do Senhor, você acaba não apenas agradando a Deus, mas também se tornando uma pessoa simpática, bondosa, fiel, mansa, alegre, cheia de amor, paciência. Você se torna perdoador, porque você está mais próximo de Deus. E você está buscando agradar a Deus. E todo mundo olha para você e diz assim, essa pessoa é diferente, ela tem valores diferentes, ela tem uma vida diferente. Você começa a se tornar uma pessoa agradável ao mundo. Por isso que lá em Atos diz que quando a igreja estava debaixo do derramar do Espírito Santo, ela caiu na simpatia de todo o povo. O apóstolo Paulo diz, isso aconteceu na vida dele, quando ele percebeu a mudança do impacto do encontro de Deus com ele, pela obra do Espírito Santo. Quando Jesus se revelou a Paulo, Paulo diz assim, eu parei de procurar agradar homens e comecei a procurar agradar somente a Deus. E o resultado é que o apóstolo Paulo ganhou muito mais amigos, muito mais família da fé foi agregada aos seus relacionamentos. Versículo 11, a segunda característica de alguém que muda espiritualmente, diz o apóstolo Paulo aqui, versículo 11, é que ele muda o seu conteúdo. A mudança que aconteceu na vida dele foi de conteúdo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Ou seja, o que aconteceu na mudança espiritual do apóstolo Paulo não foi uma mudança ideológica, foi uma mudança espiritual. Mudança ideológica é quando um homem te convence. Você pertence, por exemplo, a um determinado segmento político, e você percebe que aquele segmento político faliu, e aí você passa a seguir um outro ponto de vista político partidário, por exemplo. Ou quem sabe você deixa de ser socialista e passa a ser capitalista, ou deixa de ser capitalista e passa a ser socialista, sei lá, qualquer coisa dessa que você queira, de repente, experimentar como mudança. Eu não sou de partido nenhum, meus irmãos, porque eu sou inteiro de Jesus Cristo. E aí Paulo diz o seguinte, o que aconteceu na minha vida, como parte da mudança espiritual, foi que eu descobri o verdadeiro conteúdo da minha mudança. O conteúdo da mudança era o evangelho de Jesus Cristo. Olha o versículo 11, o evangelho por mim anunciado. O evangelho que agora o apóstolo Paulo passa a encarnar. Versículo 12, terceira característica dele, ele muda seu paradigma, ele muda o seu conteúdo, e agora, como fruto desse encontro transformador com Jesus Cristo, olha o versículo 12, ele diz claramente que a mudança que aconteceu nele vem como obra da graça de Deus. Ele fala que a revelação não é de homem algum, mas é de Jesus Cristo. A fonte da mudança dele é seu encontro com Jesus Cristo. Todas as vezes que Jesus Cristo transforma o coração de alguém, essa pessoa não dá crédito a outrem. Se de fato foi Jesus Cristo quem transformou. Quem transforma as pessoas não é a religião. Quem transforma as pessoas não são os pastores, bispos, apóstolos, pastoras, mulheres de oração, homens de oração. Quem transforma o indivíduo de maneira completa é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso de maneira muito clara, evidente. É óbvio que Deus usa pessoas para nos entregar a mensagem. Eu ouvi o evangelho através de alguém. Alguém que Deus usou, pregou o evangelho para mim. E essa pessoa sempre foi muito importante para mim. Eu sempre tive uma alegria, um respeito por essa pessoa. Isso é importante. Mas a fonte, a origem da mensagem é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que mudança verdadeira acontece nisso.
nesse momento, quantas pessoas nós conhecemos que já abandonaram a sua, entre aspas, jornada cristã, porque se, entre aspas, decepcionaram com pessoas, pastores, pastoras, profetisas, não sei mais quem. Ah, não, você viu, fulano de tal fez isso, eu também vou largar a igreja. Ah, eu também não vou fazer mais. Porque a fonte da fé dela não estava em Jesus Cristo, mas apenas num ser humano. Por isso, se alguém deixar de frequentar a igreja de fevereiro a julho, vai ser a maior decepção pastoral, né? Então, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, se a nossa espiritualidade está de fato bebendo na fonte que é pura e verdadeira e única, que é Jesus Cristo. Versículo 13, o apóstolo Paulo diz que essa mudança espiritual na vida dele tem outra característica muito clara. Ele fala do seu passado, mas ele não justifica os seus erros. Muito pelo contrário, ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. O apóstolo Paulo não tem vergonha da sua conversão. Ele olha para trás e diz assim: sim, eu vivia em pecado, mas Deus me mudou. Ele não começa a justificar, a dizer, não fui eu que pequei, não, foi o diabo, não, aquilo ali foi, não, ele assume, e ele diz, essa mudança, essa transformação, ela veio de maneira tão completa, que quando eu olho para trás, eu reconheço lá atrás, uma vida sem Cristo Jesus, mas eu quero dizer que mudei. E essa afirmação do apóstolo Paulo é bem interessante, porque, se você olhar o versículo 14, dá uma olhada aí, ele nomina a sua fé. E no versículo 14 ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Muitas pessoas ficam acusando o judaísmo ou o cristianismo de promover guerras e devastações. Quem faz isso desconhece a história e o ser humano completamente. Porque na história da humanidade, os judeus já mataram pela fé, os cristãos já mataram pela fé, os católicos, os protestantes, os ateus, os atoas e qualquer outro que você escolher. O ser humano mata por causa de um relógio. O ser humano mata por causa da sua carteira, do seu carro. O ser humano mata por coisas mais absurdas, porque foi afrontado no trânsito. Não tem nada a ver com religião. Essa coisa de que a religião é a origem de todas as guerras, quem fala isso é de um desconhecimento histórico tão grande que chega a dar pena de uma afirmação dessa. Chega a dar pena. Olha as nações bárbaras que não tinham religião alguma, o quanto eles matavam. Desconhece a história. Então quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu olho para o judaísmo, lá na tradição dos meus pais, e persegui a igreja por causa do judaísmo, não é digno de nota jogar qualquer pedra na direção, seja do judaísmo, do cristianismo, do islamismo ou do ateísmo. O ser humano é mau por natureza. Natureza pecaminosa. Ele mata por qualquer coisa. Eu, no meu pastorado, já tive há muitos anos atrás a infelicidade de aconselhar e cuidar de uma família que perdeu seu chefe de casa por causa de R$1,50. R$1 e alguns centavos. O sujeito perdeu a cabeça, ele matou ele por causa de R$1 e alguns centavos. Então, o apóstolo Paulo diz assim, lá atrás, olho para o passado e vejo que a mudança espiritual que Deus fez em mim foi tão grande, que até a religiosidade que não prestava, porque era mal vista, porque não tinha Cristo no centro dela, eu joguei fora. Então, mudança espiritual não fica arraigada a valores que alguém te passou e que são incompatíveis com o Evangelho, mesmo que seja travestido de Evangelho. Pode acontecer de uma pessoa passar para outra que guerra santa é do Evangelho, que matar outras pessoas em nome da fé é algo que agrada aos deuses, mas isso não é verdade. Aí a palavra do Senhor diz, que o apóstolo Paulo diz, eu olhei para a minha vida e percebi que na mudança espiritual que Deus realizou, eu deixei de ser um devastador para ser um edificador. Deixei de destruir a fé para solidificar através da pregação do Evangelho. Porque quem sofre essa mudança pela graça de Deus,
também muda seus valores e deixa de ser um destruidor para ser um edificador, segundo a palavra do Senhor. Versículo 15 ao versículo 17. Outra característica da mudança espiritual na vida do apóstolo Paulo é que ele reconhece a ação histórica de Deus na sua vida. Diz o versículo 15, quando porém, percebam que é uma mudança, quando porém, ele está contando um caso, e aí ele diz, quando porém, ou seja, ele mudou. Minha vida era assim, eu estava devastando, matando pessoas, quebrando relacionamentos, estragando as famílias, perseguindo, mas Deus me mudou. Quando Deus me mudou, aí ele começa o versículo 15. Quando, porém, ao que me separou, quando? Olha o versículo 15. Antes de eu nascer. Ele identifica um momento histórico da sua mudança. E o momento histórico da sua mudança, ele reconhece que já estava planejado por Deus antes do nascimento dele, porque Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz lá em Atos que Jesus Cristo sabia até quem iria julgá-lo e condená-lo à cruz, porque tudo estava determinado em seu propósito. Quando nem um dia havia, Deus já sabia o dia, a hora, quem estaria presente no julgamento, como ele seria morto, quem iria pregar o prego na sua mão. Ele já sabia todas as coisas, porque ele é Senhor da história. O apóstolo Paulo diz assim, na mudança espiritual da minha vida, eu sei quando é que as coisas começaram a acontecer, antes mesmo de nascer. Olha o versículo 15, ele já havia me separado. E ele continua no versículo 15, e me chamou, como? O texto responde, pela sua graça, não pelas obras, mas pela graça, porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Efésios vai dizer isso claramente, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque se fosse por obras, todos nós aqui estaríamos perdidos, porque nós acertamos numa frase, uma palavra, um relacionamento, depois erramos o dia inteiro, aí voltamos a acertar. O nosso caixa de crédito e débito de boas obras estaria sempre deficitário. Então, graças a Deus, diz o apóstolo Paulo, e ele reconhece isso de maneira muito evidente, que a mudança espiritual na vida dele aconteceu quando? Antes dele nascer, como? Pela graça. Aí vem a outra pergunta que não quer calar, e o versículo vai responder, versículo 16, como e para quê? Porque aprove ao Senhor revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então Deus nos muda, diz o apóstolo Paulo, Deus faz uma transformação na nossa vida espiritual e traça para nós um objetivo, nós temos uma missão, nós temos algo a realizar. Deus não morreu na cruz para que você pudesse apenas vir ao domingo à igreja e cantar. Você não acha que foi demais, não? Deus vem e se encarna, assume a nossa dívida, morre a nossa morte, ressuscita ao terceiro dia, para quê? Para a gente viver bem, e aos domingos, cantar louvores ao Senhor, dar o nosso dízimo, manter a obra, e dizer obrigado, Senhor. E Deus fala assim, valeu a pena ter morrido por esse povo. Foi isso? Não. Foi para que nós pudéssemos glorificar a Deus, com uma vida transformada, mostrando para o mundo aí fora, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com a nossa ação missionária, que Deus tem um projeto para a humanidade, e que enquanto a humanidade andar contra o projeto de Deus, ela vai caminhar para a morte, mas a partir do momento que ela se voltar para o Senhor, ela vai descobrir vida, e vida em abundância, vida que ultrapassa tempo e espaço, vida que se chama vida eterna. E é por isso que o apóstolo Paulo prega isso aos gentios. Não há mais um povo exclusivo. A revelação não pertence apenas ao povo judeu. A revelação pertence a todos os povos, assim como a responsabilidade também é de todos os povos. E o Senhor deixa isso muito claro. Por isso, olha o final do versículo 16. Ele entende a urgência da mensagem, e ele diz assim, sem detença, não consultei carne e sangue, mas eu saí para realizar a missão que eu tinha que realizar. E aí, diz o versículo 17, que ele vai para junto dos apóstolos, ele caminha um caminho que ele havia traçado, nós vamos ver isso mais tarde, e ele busca o reconhecimento da igreja do Senhor. Olha o verso 18 e 19. Decorridos 3 anos,
Então subi a Jerusalém para visitar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, o que aconteceu na minha vida de mudança espiritual foi reconhecido até pelas autoridades da igreja. Mas não apenas pelas autoridades da igreja. A grande transformação do homem que antes devastava a igreja, agora prega o evangelho e converte vidas, pela ação do Espírito Santo. Ele diz, muito mais que o reconhecimento da igreja, ou daquilo que Deus fez na minha vida. A grande mudança que aconteceu está no versículo 24. A grande mudança é que as pessoas, ao olharem para a minha vida, o que diz o versículo 24? Glorificavam a Deus. Daí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar, diante da exposição do apóstolo Paulo, é: como eu posso reconhecer, de fato, que houve uma mudança espiritual na minha vida? Como eu posso reconhecer, de fato, que essa mudança espiritual, ela não é uma mudança apenas da boca para fora? O apóstolo Paulo escreveu claramente que eu posso perceber a mudança de Deus quando há uma transformação nas minhas intenções, nas minhas motivações. Eu não busco mais agradar a homens, mas busco agradar a Deus. A minha vida não é um conteúdo vazio de propósito humana, mas tem um evangelho como conteúdo. Eu reconheço não a autoridade de um homem ou de alguém, de uma mulher que tenha transformado a minha vida, mas a autoridade de Jesus Cristo que transformou a minha vida. Eu olho para o passado, diz o apóstolo Paulo, e reconheço as mudanças na minha vida, mesmo nos meus pecados lá atrás. Eu vejo a graça de Deus me sustentando para que a transformação acontecesse e o meu pecado fosse lavado pelo sangue da cruz de Cristo Jesus. E ele diz, reconheço que Deus teve um projeto para a minha vida, o projeto da minha vida é histórico, o projeto da minha vida é eterno, eterno no tempo de Deus, histórico no tempo que se chama hoje da minha existência. Por isso, eu vou sair por aí proclamando um evangelho de mudança e de transformação. No vídeo que nós vimos, fica uma pergunta que não quer calar. Tá bom, mas o que é que eu levo para casa? No vídeo que nós vimos que uma pequena ação proposta pela rádio, eram 11 rádios unidas, fez com que as pessoas começassem a sair sorrindo e quem sabe até mudasse o seu bom humor, né, para melhor no começo do dia. Mas essa mudança que nós vimos ali no vídeo, ela foi superficial. Ela acaba rapidamente. Daí a algumas horas, quem sabe no outro dia, se durou tanto assim, ela já desapareceu. Deus não nos chamou para uma mudança superficial. Deus não nos chamou para uma mudança completa. Deus não nos chamou para sermos pessoas boas. Deus nos chamou para sermos pessoas novas. Deus nos chamou para nascer de novo. Deus não nos chamou para você mudar uma roupagem espiritual. Deus nos chamou para mudar internamente a nossa alma. Esse é o chamado de Deus. Portanto, a mudança que Deus quer produzir em nós, e que Ele nos convida, porque Ele não nos violenta, Ele nos convida com a sua graça, e nós aceitamos porque a graça é irresistível. Ele é uma mudança que não permite que coisas fiquem para trás. E se nós pudéssemos aplicar isso de maneira mais prática, eu diria que tem muito cristão deixando móveis na outra casa, deixando roupas na outra casa, deixando alguns objetos na casa antiga do pecado, deixando algumas coisas e dividindo o seu tempo entre lá e cá, e não vivendo de maneira integral a mudança que Deus quer realizar na nossa vida. Nós precisamos avaliar essa transformação que Deus fez em nós, assumi-la de maneira completa e dizer assim, Deus me mudou de uma vez por todas, e eu vou assumir essa mudança, porque eu quero que ela seja completa na minha vida. E aí, a partir desse momento, você experimenta o equilíbrio espiritual, sobre o qual toda a sua existência encontrará equilíbrio nas outras áreas, emocional, física e financeira, porque a sua base espiritual foi completamente mudada, seus pés estão sobre a rocha, não mais sobre a areia. Isso se chama graça. Queria te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça.
Eu quero convidar você a pensar um pouco sobre essa mudança de Deus, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Diz um comentarista que no passado, na época do grande Império Romano, Nero era o grande homem e Paulo era um perseguido por causa do Evangelho. Mas a história mostrou que aqueles que servem a Deus são honrados com o passar do tempo para a glória de Deus. Hoje, diz esse comentarista, as pessoas dão o nome de Paulo para os seus filhos e o nome de Nero para os seus cachorros. Deus está te chamando para uma grande mudança. Eu queria que você curvasse sua fronte, fechasse seus olhos e pensasse um pouco sobre o que Deus tem feito na sua vida, sobre esse convite da graça de Deus. Deus quer que você viva para agradar a Ele. Esse é o objetivo. Que o conteúdo da sua mudança seja o Evangelho, mais que religiões. Que você seja inteiro de Cristo. Que não fique nada para trás. O Evangelho diz que os apóstolos, quando receberam o chamado de Cristo Jesus, deixaram tudo e o seguiram. Se tem algo atrapalhando a sua mudança, se tem alguma coisa que você está deixando para trás e tem revisitado, se é puro e bom, traga contigo. Se não for, joga no lixo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, conduze a nossa mudança, Senhor. Conduza com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, de uma vida sem Cristo, para uma vida totalmente entregue nas mãos de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor responde às nossas orações. Obrigado porque o Senhor nos chama para fazer muito mais. E a missão que o Senhor nos convoca é para transformar, ó Deus, os ambientes que nos relacionamos. O Senhor nos chama para mudar a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, escola, amigos, para sermos luz no meio das trevas e sal nessa terra que não preserva valor algum. Por isso, Senhor, toca no nosso coração e nos faz entender a grandiosidade dessa mudança, a profundidade dessa mudança, e nos faça mensageiros dela, como foi o apóstolo Paulo, para que todos possam glorificar ao Senhor. E que no final de toda a nossa jornada possamos olhar para trás e dizer que valeu a pena viver, tendo o Senhor como centro da nossa existência. Porque ao final de tudo, Senhor, só restará o nosso relacionamento contigo pela eternidade. Abençoa-nos assim, ó Deus, com a alegria daqueles que foram mudados e que sorriem muito mais do que poucos segundos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.